Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Mais um dia que nasce e com ele o nosso desejo de ser feliz, de fazer as pessoas felizes, de crescer um pouquinho nessa vida e na outra, ampliando nossos sentimentos, nosso senso moral, nossa consciência do que é certo, do que se deve fazer. E aproveitando esse momento, a gente agradece à espiritualidade, aos irmãos de luz, por toda a assistência que eles nos prestam, sempre humildemente e gentilmente, nos guiando, nos inspirando, nos protegendo. Muito obrigado, irmãos de luz. Temos consciência da importância de vocês à nossa volta, para o nosso processo evolutivo. E pedimos humildemente que vocês possam fluidificar a água que separamos, a fim de que ela possa transformar-se em um remédio para o nosso corpo, nosso perispírito, nossa mente, nossa alma. E que ao ingeri-la a gente possa também mentalizar aqueles que sabemos que estão precisando de vibrações positivas, para que sua caminhada seja menos árdua. Que assim seja. E ao nosso Pai amado peçamos, de sorriso aberto e muita gratidão no peito: Pai, ô Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da bondade, da alegria, da justiça e da caridade. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus, simplesmente por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim de humildade. Ele diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com a sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem que virei a página errada. Tem a tendência de não aceitarem que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, lhe negam um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que eles não podem compreender.
Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que eles não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam, e quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desdenhou e desconheceu seu poder, e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, e nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Que coisa linda essa passagem, hein? Que coisa linda essa passagem, e que nos convida, nos relembrando de que nada adianta a gente crer, nada adianta sermos bons, se esse entendimento e essa conduta nos tornarem pessoas arrogantes, que se sentem melhores que as outras à sua volta, por deter determinado conhecimento e por agir de determinada forma. A humildade, ela deve andar de mãos dadas conosco, em nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas atitudes. A humildade é reconhecer, como foi dito aqui, a nossa pequenez diante de Deus e da vontade dele. Por mais que a gente tenha consciência do que é certo, do que temos que fazer, toda a literatura religiosa que nós temos, né? O conhecimento do Evangelho, da Bíblia, dos livros dos Espíritos e demais, isso não pode nos fazer sentir superiores a quem tem pouco conhecimento ou quem nada conhece, porque estaríamos sendo iguaizinhos aqui, como foi dito, aos cientistas que não acreditam em Deus e buscam essa prepotência diante do seu conhecimento de causa. Então, a nossa caminhada, meus irmãos, deve ser sempre com uma consciência constante de que, por mais que a gente se sinta preparado para essa jornada, a gente sabe que um simples desejo da espiritualidade de Deus pode mudar tudo. É como vocês pensarem assim, vou dar essa metáfora. Essas tragédias que a gente vê agora mesmo, está tendo a de Petrópolis, que coisa triste. Inclusive, vamos vibrar por eles, por todas as pessoas. E é esse exemplo que eu quero pegar. Você leva uma jornada inteira da sua vida construindo a sua casa, pintando ela do jeito que você quer, comprando os móveis que você gosta, pagando em prestações, móveis caros, objetos caros. E parem para pensar que um dia vem uma chuva, um acontecimento, uma tragédia, pode ser qualquer coisa. Aqui a gente está pegando como exemplo a situação de Petrópolis. E ainda ontem você tinha tudo falando de bens materiais. Óbvio que eu estou pegando esse exemplo.
e vem uma tragédia e num piscar de olhos você mais nada tem. Ninguém está livre de passar por transformações abruptas dessa forma, de se ver numa forma que não imaginava. E nessas horas a gente percebe que a gente não tem controle de nada em nossas vidas. Você pode ter reservas de dinheiro no banco, você pode ter uma saúde de ferro hoje, você pode ter uma família linda, você pode ter um emprego maravilhoso, mas nada disso é permanente. Tudo isso pode ser tirado, transformado, se preciso for. E é preciso que a gente enxergue essas coisas com a humildade de entender que a gente pode achar que nós conduzimos a nossa vida e até certo ponto nós realmente podemos. Mas é prepotência acreditar que nós, por termos uma boa conta bancária, um emprego bom, uma vida estável, uma casa boa, que nós temos controle de nossas vidas. Esse exemplo que eu peguei foi do campo material. Mas aí a gente pode pegar também uma doença. Você hoje tem tudo, amanhã você descobre uma doença que te faz estar em estado terminal e abrevia, antecipa em relação ao que você imaginava o seu período aqui encarnado. Ou o de alguém que você ama. Então, sejamos conscientes da importância da humildade em nossa caminhada, porque nós não somos nada sem o amor e a misericórdia do nosso Pai amado. Nada. Tudo pode ser alterado em questão de segundos. E isso não é castigo. Muitas vezes isso é reflexo do que a gente joga para o universo. Isso é reflexo de como a gente trata os outros. Isso é reflexo de como a gente pensa em relação às coisas que nos cercam. Então o dever de casa hoje é: como é que eu lido com o meu orgulho e como é que eu crio a minha humildade? Onde é que eu me sinto satisfeito e cômodo no meu dia a dia em relação a esses dois sentimentos? Onde é que eu preciso melhorar a minha humildade e onde é que eu preciso aparar o meu orgulho? Fiquemos com essa reflexão e com um sorriso enorme no rosto e muita gratidão por essa oportunidade. Eu quero agradecer a você que está ouvindo, por estar aqui comigo ampliando essa corrente de vibração e de amor que nós estamos fazendo por nós mesmos, por nossa casa, pelas pessoas que vivem conosco ou nos conhecem, pelo planeta. Muito obrigado a você que está neste momento orando também. E com essa gratidão que eu sei que você está sentindo também neste momento, vamos entoar o Pai Nosso pedindo para que o dia de hoje seja lindo e leve e que, se não for, que ao menos nós tenhamos força, coragem e resiliência para enfrentar as adversidades da melhor forma possível, combinado? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois é teu o reino e a glória para todo sempre. Amém.